O sofrimento humano e a existência de fome são questões que geram muitos questionamentos sobre a bondade e o poder de Deus. Se Deus é todo-poderoso e amoroso, por que Ele permite que as pessoas sofram, especialmente em larga escala, como nas crises de fome ao redor do mundo? A criação e a queda. A Bíblia começa com a criação de um mundo perfeito, Gênesis 1:2. Deus deu ao homem e à mulher liberdade, mas também a responsabilidade de viver em obediência. Com a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva, Gênesis 3, o sofrimento e a morte tornaram-se realidades presentes na criação. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O sofrimento não era o plano original de Deus, mas uma consequência do pecado. O livre-arbítrio concedido por Deus ao ser humano permitiu a escolha entre obedecer ou desobedecer. Ao escolher desobedecer, o ser humano introduziu dor e sofrimento no mundo. O papel do livre-arbítrio no sofrimento atual. A escolha humana ainda hoje leva ao sofrimento. Muitas formas de sofrimento, como a fome, são resultado da má administração dos recursos, das guerras e da injustiça social, fruto de escolhas humanas. Provérbios 13:23. O campo dos pobres produz abundante mantimento, mas por falta de justiça há quem o destrua. Esse texto mostra que a fome, em muitos casos, é consequência da injustiça humana e da má gestão dos recursos dados por Deus. O livro de Jó. O sofrimento de Jó é um dos exemplos mais conhecidos na Bíblia. Ele era um homem justo que sofreu tremendamente. No entanto, o livro mostra que o sofrimento de Jó não foi consequência direta de seus pecados, mas um teste de fé. Ó, 8:12. Deus permite que Satanás afligisse Jó, mas sem tirar sua vida. Esse livro explora a questão do sofrimento dos justos, levando à conclusão de que, às vezes, o propósito do sofrimento está além da nossa compreensão imediata. Jó 42:2-6. No final, Jó reconhece a soberania de Deus e que sua sabedoria ultrapassa o entendimento humano. O sofrimento como correção e disciplina. Deus às vezes permite o sofrimento como uma forma de correção ou disciplina para conduzir seu povo de volta a Ele. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O sofrimento pode servir para lembrar o povo de sua dependência de Deus. O clamor dos profetas contra a injustiça. Os profetas do Antigo Testamento denunciaram a fome e o sofrimento resultantes da opressão e da injustiça. Isaías e Amós, por exemplo, falam sobre a responsabilidade do povo de cuidar dos necessitados. Isaías 58:6-7. Deus chama seu povo a compartilhar sua comida com os famintos e abrigar os desabrigados. Na cruz, Jesus enfrentou o sofrimento máximo, e isso é central para a fé cristã. Isaías 53:3-5. O sofrimento de Cristo foi profetizado como parte do plano de Deus para salvar a humanidade. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus entende o sofrimento humano porque ele próprio sofreu. Ele se compadece daqueles que sofrem. O mandamento de cuidar dos necessitados. Jesus repetidamente ensina sobre a importância de cuidar dos pobres e famintos. Mateus 25:35-40. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Aqui, Jesus deixa claro que alimentar os famintos é um reflexo da nossa fidelidade a Ele. A esperança no meio do sofrimento. No Novo Testamento, Paulo e outros apóstolos escrevem sobre como os cristãos devem enfrentar o sofrimento com esperança,
sabendo que o sofrimento neste mundo é temporário e que há um propósito redentor. Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 2 Coríntios 4:16-17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que Deus permite a fome no mundo? Fome e injustiça. A Bíblia frequentemente associa a fome à injustiça social e à opressão. Deus criou um mundo com recursos suficientes para todos, mas o pecado humano, incluindo a ganância e a exploração, causa a má distribuição desses recursos. Amós 8:4-6. O profeta Amós denuncia aqueles que exploram os pobres e criam fome através de práticas injustas. Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. O papel do ser humano no alívio da fome. A Bíblia responsabiliza os seres humanos pela forma como tratam os pobres e os famintos. A caridade, a compaixão e a justiça são expectativas claras para o povo de Deus. Lucas 3:11. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. A fome muitas vezes persiste porque os seres humanos falham em compartilhar e gerenciar bem os recursos. A fome como teste de fé e dependência de Deus. Em alguns casos, a fome e a necessidade são vistas como testes da fé humana e de sua dependência de Deus. Salmo 34:10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Deus promete provisão para aqueles que confiam nele, embora isso nem sempre signifique ausência de sofrimento. O soberano controle de Deus. Apesar do sofrimento, a Bíblia ensina que Deus está no controle soberano de todas as coisas e nada acontece fora do seu plano. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito redentor do sofrimento. O sofrimento tem um propósito redentor. Embora possamos não compreender por que certas coisas acontecem, Deus está trabalhando para o bem, mesmo no meio do sofrimento. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Em última análise, não podemos entender completamente por que Deus permite todo o sofrimento e a fome. No entanto, a Bíblia nos dá respostas claras sobre a origem do sofrimento e nos aponta para a esperança que temos em Cristo. E depois do nosso estudo de hoje, vamos à oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti neste momento reconhecendo que em minha jornada encontro desafios e obstáculos, mas sei que Tu és a minha força e o meu refúgio. Tu és o Deus que nunca me abandona e nunca me deixa desamparado. Em meio às minhas dificuldades, eu clamo a Ti, pois creio que, como diz a Tua palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, mesmo quando me sinto fraco e desanimado, ajuda-me a lembrar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Em Ti encontro segurança e coragem para continuar. A Tua graça me sustenta e me guia a cada passo. Senhor, ensina-me a confiar no Teu plano, mesmo quando não consigo enxergar o caminho à frente. Tu disseste que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que eu possa caminhar confiante de que cada desafio tem um propósito maior em minha vida. Quando a luta parece difícil demais, lembra-me das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que essa promessa seja meu ânimo constante para que eu nunca desista, mas siga adiante com fé. Dá-me a perseverança dos que confiam em Ti, como está escrito.
Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fortalece-me, Senhor, para que eu continue firme e constante, mesmo nas maiores dificuldades.